Vamos lá, pessoal. Agora a parte 2 do nosso material, né, do nosso vídeo. Vamos embora. O tema não ficar muito extenso. Agora nós iremos falar, pessoal, de um ponto de grande preocupação, né, quando se refere aí a problemas ambientais. Então, desmatamento. Foi como eu falei lá atrás. Lembra da sustentabilidade ambiental? Então, pessoal, quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, a gente lá atrás, a gente pensa no seguinte, ó, é uma ação que visa retirar do meio ambiente os seus recursos naturais, né, mas de forma racional, né? Pense naquilo que você está fazendo, né? Então retire os recursos da natureza, se for necessário tem que retirar. Foi como eu falei com vocês. Como é que vai fazer o lápis sem retirar madeira? O caderno sem retirar madeira, não é? Porta, a cama, isso e aquilo outro, a mesa e por aí vai, não é? Tem que retirar. Mas assim, ó, retire e compense em outro local essa derrubada de árvore que você cometeu. Porque senão, imagine se você só retirar recursos naturais da natureza. Esse um dia acaba. Esses recursos aí, eles podem ser esgotáveis, né? Ele vai acabar se você não repor ou então permitir, né, que eles se reponha naturalmente. Um dia acaba, é esgotável mesmo, um dia acaba e não tem mais nada, né? Então a gente tem que pensar justamente nessa questão de consumir os materiais, consumir os recursos naturais, melhor dizendo, consumir os recursos naturais e pensar nas futuras gerações. Olha como está dizendo aqui, ó. No mundo todo, o homem vem derrubando florestas de madeira de maneira descontrolada. O desmatamento serve para aumentar as áreas de cultivo de pastagens. Muitas pessoas fazem isso, né? Fazem grandes derrubadas para criar gado, né? Para ter área para criar gado, ampliar os espaços para a construção de edifícios, alcançar regiões para exploração de jazida de minério. Com o desmatamento surgem diversos problemas, ó. O aumento de processo erosivo e que leva ao empobrecimento do solo, porque o solo ele vai receber uma grande carga de radiação, né, solar, e aí acaba realmente empobrecendo ele por conta dos nutrientes que deixam ali de existir, extinção de nascentes, rebaixamento do lençol freático, resultante da menor filtração da água das chuvas no subsolo, provocando problemas de abastecimento de água, né, nas cidades e na agricultura, elevação das temperaturas locais e regionais, porque esse ambiente aí, ó, vegetal, ele torna o ambiente mais úmido, menos quente, né? Esse, então, uma vez você derrubando essas árvores todas aí, esse ambiente ele vai tornar-se mais quente, né? Menos úmido, né? Porque foi retirada aí as árvores e em consequência mais quente. Mas veja bem, veja só o que foi que eu disse antes, ó. Construção de edifício é um problema? Não é um problema, porque se a sociedade vem aumentando, né? As famílias vêm aumentando, as pessoas precisam de moradia, né? Você tem aqui outra parte aqui, ó. Ampliar áreas de cultivo de pastagem é um problema? Não vejo como um problema, porque as pessoas precisam comer, precisam se alimentar e esses animais precisam ser, né, criados para poder ser abatido. Você tem o leite, você tem o queijo, você tem, né, a carne né, e por aí vai. Mas a questão, mas foi como eu falei, faça a derrubada, mas compense esse dano ambiental que você cometeu em um outro local, entendeu? Existem certas políticas de alguns órgãos ambientais, assim, ó, você derrubou para uma árvore derrubada, você replanta 10. Então, se isso acontecer, não é problema nenhum, né? Se você imagine aqui, ó, quantas árvores foram derrubadas aqui, é isso, ó, imagine quantas árvores. Eu vou botar aqui 500 árvores derrubadas aqui. Imaginei se essa pessoa que derrubou cumpriu essa política ambiental para cada uma árvore derrubada, planta 10. Então, se aqui tem 500 árvores derrubadas, vai se replantar quantas? 5.000. Então, há a vantagem, não é isso? De você pensar de forma sustentável. Mas a questão é essa, né? A questão é que não se pensam.
vão embora. Outro problemão aí ó, para o meio, que o meio ambiente se depara são as queimadas. Então, quantos danos ambientais essas camadas podem trazer ao meio ambiente? Aí a gente já pensa lá naquele slide lá atrás, no primeiro slide praticamente, segundo slide, onde falamos de dióxido de carbono, falamos de monóxido de carbono, falamos de nitrogênio, falamos de enxofre, falamos de CFC, se lembra? Foi o primeiro vídeo, o segundo slide. E aí essas queimadas geram problemas realmente bastante graves, porque eleva para a atmosfera terrestre gases como eu falei, dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre, nitrogênio, CFC. Então esses gases causam problema de irritação, causam problemas respiratórios, causam elevação da temperatura do planeta em função do aquecimento global, não é isso? Então, inúmeros problemas. Aqui tem uma opção, uma sugestão. Pesquise em livros, revistas, sites, internet e organize um grupo em casa mesmo, né? E discuta sobre essas questões. Ó. Em que região no país há mais queimadas? E aí, na sua opinião? Eu digo assim, ó, queimadas provocadas. Não são queimadas naturais. Porque tem certas regiões do país, do planeta, se eu não me engano, é aquela região dos Estados Unidos, a região norte né, a região, região norte, né, da América do Norte. Então lá acontecem muitas queimadas naturais, do nada, por tanta temperatura que é no local, e aí é muito seco, e acontece as queimadas surgindo né, de forma natural, natural. Muitas vezes não é o homem que está ali sempre por trás provocando essas queimadas, não. Muitas vezes é natural mesmo, a temperatura, entendeu? O calor, então acaba aquecendo, sei lá, um pedaço de vidro que esteja lá perto, entendeu? Aí vai aquecendo aquele vidro, o vidro gera fagulha e aí já foi. Um pouquinho de fogo acaba destruindo aquela região todinha. Mas você vai ver lá na sua pesquisa que o Brasil é o local onde se tem mais queimadas do mundo. É, o Brasil é um local, rapaz, de grande biodiversidade, de grandes regiões verdes, mas com o tempo, de um tempinho para cá, essa riqueza vegetal, ela vem se perdendo de forma muito intensa, justamente para beneficiar as pessoas que queimam, buscam se beneficiar em áreas para cultivar, para criar os animais e não pensam em refazer essa área degradada em outro local. Pessoas que acabam também buscando minérios como diamante, ouro, né, acaba ali degradando aquela área, aquela região em busca de riqueza, apenas degradando, né, sem compensar esses danos aí em outra região, como eu falei. Não pensa em sustentabilidade, pensa em realmente degradar o meio ambiente para levar vantagem, por aí vai. Então, por que as queimadas são frequentes nessa região? Justamente foi o que eu falei. As queimadas nessa região aí é bastante intensa devido à falta de fiscalização, né? Isso, falta de apoio aos órgãos de fiscalização ambiental. Né? E você tem aí, aqui no Brasil, o IBAMA, dentre outros órgãos estaduais, né? Tem a competência de fiscalizar os recursos naturais para ficar de olho, né, para ver se as pessoas estão queimando áreas verdes, assim, né, áreas que não são autorizadas à queima, derrubada de árvores, dentre outras ações criminosas, mas não se tem apoio e as pessoas se sentem fortalecidas pela falta de apoio e muitas vezes o meio ambiente é que leva ao prejuízo. Então, quais são os problemas de saúde a população moradora na região, né, de queimadas que enfrentam, não é isso? Então foi como eu falei, problemas respiratórios basicamente é o mais, né, noticiado. Você tem aí, em função da fumaça, né, as pessoas acabam inalando ali aquela fumaça de forma intensa e constantemente, acaba tendo problema ali respiratório, problema também nos olhos também, né? Lacrimejando os olhos frequentemente, porque a poeira acaba irritando, irritação de pele. Pode ser que essas pessoas tenham problemas com relação à queimada das suas próprias casas, né? Que às vezes esse fogo se aproxima muito da casa e acaba gerando aí muitos problemas. As queimadas
são práticas agrícolas e pecuárias que consistem em colocar fogo na vegetação local. Vamos lá. As queimadas são práticas agrícolas e pecuárias que consistem em colocar fogo na vegetação local. O tipo mais comum são as queimadas de cana-de-açúcar nos estados brasileiros que produzem açúcar e álcool. A queimada de pastagem, as queimadas de florestas nativas para iniciar uma atividade agrícola, pastoril e de construção. O hábito de queimar queimadas mata os micro-organismos, minhoca, acaba com o humo, polui a atmosfera e o gás carbônico, polui a atmosfera com o gás carbônico, expulsa a fauna e a flora e prejudica as futuras plantações. Além das queimadas intencionais, podem ocorrer incêndios espontâneos, foi como eu falei mais atrás com vocês, né, por meio de raios, né, raio solar, até mesmo o próprio raio mesmo, raio de tempestade, quando a mata está seca. E aí acaba gerando todo esse prejuízo aí, ó, para o meio ambiente. Poluição com agrotóxico. Aí é um outro ponto que a gente coloca em discussão. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas, o agrotóxico é uma substância química que acaba realmente poluindo o meio ambiente, né? Acaba intoxicando o solo, intoxicando as plantas, intoxicando a pessoa que está aplicando, intoxicando pessoas que moram nas regiões próximas, né? Isso aí é fato, né? Sem sombra de dúvida isso aí acontece. Por outro lado, existe a questão da proteção, né, da vegetação que o cidadão está ali, né, cultivando. Imagine, você chegou ali num banco, se tirou lá uma certa quantidade de dinheiro para poder aplicar no projeto, e aí vem um vírus, vem ali uma bactéria, vem ali um micro-organismo, outro qualquer que seja, e acaba chegando naquela planta, naquela plantação, né, e acabando com tudo. E aí acabou tudo, dizimou sua plantação todinha. E você está com dinheiro para pagar, né, o empréstimo ao banco. É isso então, e aí como é que vai fazer? Então muitos agricultores, com medo dessa situação, acabam colocando ali na sua plantação, na sua cultura, soja, algodão, milho, por aí vai, agrotóxico, né, que são essas substâncias aí tóxicas, porém acabam protegendo a plantação contra esses micro-organismos aí, tá ok? Então, agrotóxicos, a agressão à saúde humana e ao meio ambiente, sem sombra de dúvida. Realmente é uma substância tóxica, é uma substância que acaba agredindo a saúde humana, agredindo as plantas, agredindo o solo, agredindo, né, geralzão mesmo. Porém, é uma alternativa para o agricultor na proteção da cultura que ele colocou ali, né, do algodão, da soja, por aí vai, do milho, por aí vai, né? É com isso que ele consegue tirar o pagamento do banco, se ele pegou emprestado vai ter que pagar, e o sustento, né, da sua família. Vamos lá, as plantações são em geral mais vulneráveis a um ataque de insetos do que a vegetação natural. Por isso é que utilizam agrotóxico para combater as pragas. Os fabricantes desses produtos são obrigados por lei a determinar um prazo para a realização da colheita a partir da data de aplicação do pesticida. O objetivo disso é deixar que o efeito tóxico do produto desapareça até que a colheita dos alimentos seja realizada. Por isso, é muito importante que o agricultor não faça a colheita antes de terminar o prazo determinado pelo fabricante. Caso contrário, os alimentos serão colhidos ainda com efeitos tóxicos de pesticidas e poderão causar transtornos à saúde das pessoas, como paralisia, tremores, problemas respiratórios, esterilidade e o pior deles, que não está aqui nessa lista, o câncer. Então, o câncer, pessoal, é uma doença que veio progredindo o número, né, de casos de um certo tempo para cá. Antes não se ouvia muito falar em câncer. Agora, se você for observar na sua vizinhança, quem conhece pessoas que faleceram com câncer,
você vai conseguir identificar um número realmente muito grande, né, de pessoas que faleceram com essa doença terrível, que algumas pessoas falam, né, consideram ser fruto de alimento com agrotóxico. Então, se você conseguir se alimentar de alimento, de alimento mesmo, né, sem o uso de agrotóxico ali nele, com certeza a sua qualidade de vida vai ser outra. Esses problemas apontados aqui embaixo, ó, estarão bem distantes de vocês, né? Porém, esses alimentos livres de agrotóxico, que são chamados de alimentos naturais, né? São mais caros, porém, né, traz bastante benefícios aí para a saúde da pessoa. Para onde vai esse veneno? Ó, grande parte dele vai parar nos alimentos à venda nos supermercados, nas feiras, ou seja, vai parar na mesa da população e depois no estômago. Então o que acontece? Uma vez esse agrotóxico no estômago gera aqueles efeitos todinhos ali que a gente viu: tremores, paralisia, esterilidade, problemas respiratórios e o câncer. Vamos lá, então, é, quanto quando você puder ter acesso a produtos orgânicos, que são produtos livres de agrotóxicos, melhor, né? Porque seu organismo não vai ter acesso a essas substâncias químicas, né, tóxicas, bastante poluentes. Mas, enfim, vamos seguir. Quais os outros problemas que o agrotóxico trazem? Podem eliminar insetos úteis, como fazem a polinização. Muitas pessoas que aplicam os agrotóxicos nas plantas não utilizam roupas especiais, máscaras e luvas, causando transtornos à saúde deles, né? Então, com o uso continuado de agrotóxico, o número de insetos resistentes a esse produto tende a aumentar. É isso? Então, só prejuízo a gente observa é, o agricultor fazendo uso do agrotóxico, né? E em favor dele existe apenas aquela questão que eu falei. Ele vai proteger a plantação dele, evitando que pragas, evitando que insetos possam estar ali prejudicando e gerando prejuízo, né, para ele, já que ele investiu, né, grandes fortunas para aquela cultura ali, tá ok? Vamos seguir. Lixo, eita, o lixo é mais um problema, pessoal, que a gente se depara, né, quando a gente se refere à temática meio ambiente e problemas ambientais. Então é um problema de todo mundo, viu? É um problema nosso, que é a gente que produz ele. É um problema também dos poderes públicos, que devem dar uma destinação correta para o lixo, não é isso? E aí fica esse jogo de empurra. A gente continua produzindo, a gente não quer saber de reutilizar, a gente não quer saber de reduzir, a gente não quer saber de reciclar, a gente só quer colocar a culpa nas costas dos órgãos públicos. A gente produz o lixo, deixa o lixo do lado de fora e ele que se vire, não é isso? Mas na medida que a gente puder diminuir a quantidade desse lixo produzido diariamente, a gente já está colaborando, né, para os poderes públicos e para o meio ambiente também. Não é isso? Então o lixo é um problemão para o solo. Quando a gente pensa em poluição do solo, misericórdia, a gente pensa automaticamente em lixo. Não é isso? Porque muitas cidades não têm aterro sanitário, né, que é o local mais adequado de se dispor o lixo, né, levar para o aterro sanitário. Antes de levar para o aterro sanitário, faz a triagem do lixo, né, retira aqueles materiais que podem ser reciclados, tal, como o alumínio, você tem aí o ferro, você tem aí plástico, né, pode ser retirados. Então o pessoal ali no transbordo tira e só segue para o aterro sanitário aquilo que realmente não pode ser aproveitado, não pode ser reciclado. Vamos lá. Você já parou para pensar a quantidade de lixo que é produzido por dia em sua cidade? Imagine aí, Feira de Santana. Essa é uma cidade grande no estado da Bahia. Quantas pessoas tem em Feira de Santana? Quantas sacolas de lixo a empresa de lixo coleta todos os dias em Feira de Santana? Para onde leva esse lixo? Tem aterro sanitário ou é lixão?
né? Pelo porte de Feira de Santana, eu acredito que já tenha já o seu aterro sanitário, tudo certinho, né? Mas enfim, essa grande quantidade de lixo que é produzida dia a dia, se caso tivesse um programa de reciclagem, esse lixo, né, que estaria destinado lá ao lixão seria bem menor. No caso de Feira de Santana, com certeza acontece isso porque tem um aterro sanitário. Mas eu digo que em outros locais, né, que não tem um aterro sanitário e o lixo é depositado em um lixão, né, isso um terreno lá baldio, onde o órgão, a empresa de limpeza deposita o lixo todos os dias. Se as pessoas em casa ali, ó, tivessem essa preocupação de retirar o lixo reciclável, né, para a empresa dos coletores, né, de reciclagem, pudesse pegar e comercializar, mas enfim, a gente sabe da problemática, mas em casa a gente não pratica, né? Falta também investimento e apoio para aquelas pessoas que estão ali, os catadores, né, de reciclagem, para que eles possam fazer esse trabalho de coleta e melhorar, né, a qualidade ambiental na medida do possível. Pronto, para onde esse lixo, para onde vai tanto lixo, é isso? No caso de feira, aterro sanitário. Quem se encarrega de dar a destinação a ele? Então, as empresas, né, que a prefeitura contrata, faz essa coleta no município inteiro e leva para triagem, faz aquela retirada ali de materiais orgânicos, materiais que podem ser reciclados e vendido, né, isso, ganhando lucro com isso, né, isso, e depois destina lá para o aterro sanitário. Na sua casa, que quantidade de lixo é produzido por dia? Uma sacola, duas sacolas? Vai depender, né? Vai depender da quantidade de pessoas que tiver em casa. Mas certamente pelo menos uma sacolinha vai todos os dias. Ou manhã ou noite, depende do horário, né, de coleta aí de lixo. Então, meu povo, nós chegamos aí na conclusão da segunda parte do vídeo. Daqui a pouco eu já estou gravando a parte 3 para que você não tenha problema na hora de baixar o seu vídeo aí, tá bom? Um abraço.